Revista atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze de largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos. Deus Santo, obrigado, Pai, pela congregação dos justos. Obrigado pela congregação dos santos. Que a tua palavra diz que os ímpios não prevalecerão. Obrigado pelo teu povo arrebanhado em culto. Povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Alguns já cultuaram o Senhor e já estão dormindo no dia de domingo, já esperando a sua lida da semana. Outros, como nós, estamos na parte da manhã ainda, trazendo à memória, trazendo ao coração as mesmas verdades que os nossos irmãos de outro lado do mundo já fizeram. E agora é o nosso momento, agora é o nosso privilégio. Fale conosco, Pai. Jogue luz à nossa cabeça. Dissipe todas as trevas do nosso coração. Que entendamos e que degustemos da tua palavra. E que sintamos prazer nela. Que sejamos edificados, transformados e compelidos para viver e proclamá-la. Para a glória do Senhor e bênção nossa. Em nome dele. Amém. Uma das coisas que eu mais gosto é história. Além de história como ciência de fatos que já aconteceram, é história com coisas que se falam era uma vez. E eu acredito que eu não sou o único. Milhões e milhões e milhões de dólares são investidos anualmente na indústria cinematográfica para produzir filmes, séries, novelas, além de literaturas também como conto, narrativas, fatos reais, fictícios, coisas que nunca irão acontecer, mas estão registrados porque foram registrados a partir da criatividade humana, de coisas que vão acontecer em outros planetas, em países que não existem, nações no fundo do mar. Histórias cativam crianças, homens e mulheres. Milhares de anos atrás, pessoas se colocavam em torno da fogueira para contar a história de pai para filho, de suas aventuras, de suas epopeias, de seus fracassos, de como matou um dinossauro e fez isso e aquilo. Um dia a Beto estava dando uma escola bíblica para as crianças e falou sobre a morte de Jesus, que ele ia ser preso e ser crucificado. E então chegou o menino e falou assim: então tia, aí chegou o exército dos Estados Unidos com um helicóptero e salvou Jesus. Não está na Bíblia, está na cabeça dele. Histórias existem aos montes. E todo mundo gosta de história.
Não é à toa que nós temos uma caixa na nossa casa para ver o quê? História. O que nós temos em nossa frente aqui é uma linda história. E as pessoas passam horas e horas e investem e se entretem com histórias fictícias. E nós temos aqui um relato de um fato real. No primeiro capítulo do livro, nós temos aqui o registro do seguinte texto. Lucas capítulo 1, versículo 1. Quem puder acompanhar comigo diz assim: visto que muito houve que prenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, falando a respeito do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas, dos quais viram Jesus, anos depois, já estavam velhinhos e ainda lembravam daquilo que eles tinham visto e ouvido. E também, no versículo 2, e dos ministros da palavra. Não havia palavra escrita, mas já havia a proclamação do evangelho de um para com o outro. E o texto foi registrado depois do fato. 3. Igualmente a mim, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, para dar por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição detalhada, sistemática, ordem por ordem, passo a passo, de todas as coisas, para que vocês tenham certeza do que você foi instruído é verdade. E Lucas vai registrando vários fatos. Teófilo, o que aconteceu é verdade. E aconteceu assim, assim, assado. Um homem chamado Zacarias, a sua mulher, João Batista, Simão e outros, as orações de Jesus, as pregações, os ensinos, o chamado dos apóstolos. Sobre os apóstolos, tinha um cabeça dura chamado Pedro. Eu quero falar dele. E assim Lucas vai registrando histórias e mais histórias para poder compor o evangelho. E fala desse homem chamado Simão. E aconteceu que num determinado dia ele estava pregando e a multidão estava ao redor para poder ouvir a palavra de Deus. Estava lá no mercado, à beira do Lago de Genezaré, para comprar peixe fresco de manhã. Não é só em Maringá que as pessoas acordam cedo. Naquele tempo também acordavam. Homens saíam na madrugada para pescar, na noite anterior, pescavam a noite toda, pegavam seus peixes e vendiam, dono de casa comprava seus peixes, levava as crianças para a escola de Jerusalém, de Nazaré, de outras cidadezinhas, fazia a sua vida normalmente, assim como nós fazemos, dentro de nossa rotina comum. E Lucas está registrando que a vida de Jesus era no meio de pessoas comuns. E a multidão o apertava. Versículo 2 diz o seguinte: viu 2 barcos na praia. E entrou nesse barco que um dos homens chamava Pedro. Eles estavam lavando as redes. Porque na noite anterior havia trabalhado, tinha acabado a lida e estava finalizando as coisas, já deixando tudo pronto, devidamente enrolado, embalado, para na outra noite seguinte pegar o barco, ir mar afora e repetir aquilo que já fizeram tantos anos antes. E assim as coisas seguiam. Nessa multidão, o comprimido e ouvindo, querendo saber mais sobre as coisas do reino de Deus, ele pede para afastar um pouco o barco, diz o versículo 3, e faz um púlpito flutuante. E disso ele começa a pregar às multidões. E faz do púlpito flutuante o seu palanque. Vida normal num dia comum. Tudo isso é para mostrar que na história existe um contexto. Se você está anotando como eu gosto de anotar sermão, então essa é a primeira coisa. Do versículo 1, 2, 3, diz respeito ao contexto. Nada demais. Simplesmente o fato sendo descrito onde e como aconteceu. As coisas começam a mudar a partir de agora. No versículo 4, Jesus deixa de falar com as multidões, de modo geral, e nenhum nome foi citado, sequer se o prefeito estivesse lá ou não.
e deixa de falar com a multidão e começa a falar com o homem no versículo 4. E, acabando de falar, disse a Simão: faze de largo e lançai as vossas redes para pescar. Enquanto Jesus conversava com a multidão, nós não sabemos qual é o conteúdo, a não ser o que é descrito aqui no versículo 1, que diz a palavra de Deus. Agora sim, quando ele fala, deixa de falar com a multidão e passa a falar com um indivíduo, o texto começa a ser descrito do conteúdo da fala. E a fala dizia que afasta e joga a rede ao mar. Para os ouvidos de Pedro, isto era doloroso, era difícil. O comando de Jesus para Pedro, o segundo ponto a ser notado, o comando, versículo 4, trazia para Pedro um conflito, número 3. Número 1, contexto. Número 2, comando, versículo 4. Quem está acompanhando, número 3, conflito. Qual é o conflito? Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Todas as habilidades, técnicas, recursos que nós tínhamos, de nada serviu. Nós não somos crianças. Nós não começamos a pescar ontem. Já fazemos isso há décadas. E essa noite o mar não estava para peixe. Foi uma noite frustrada, cansativa para nada. E o Senhor manda a gente jogar a rede no mar depois de tudo que fizemos. Seria muito bem aceito esse argumento. Porque é verdadeiro. O conflito está instaurado porque a noite foi negativa. Como toda narrativa, ainda bem que não parou no ponto final. Lucas colocou uma vírgula e diz assim: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E jogou. 6. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. O conflito do versículo 5, ele é transformado em confiança no versículo 6. E quando puxa a rede, sente que está pesada. E puxa e não consegue sozinho. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Nós já estamos aqui no ponto 5. Não sei se vocês observaram, mas eu vou repetir. Número 1, o conflito. Versículo 1, 2, 3. Ponto número 2, o comando. Afasta-te e lança as redes. O comando. Versículo 4. Ponto número 3, o conflito de Simão. Versículo 5, a primeira parte, que ele passou toda a noite e não pegou nada. O ponto 6, a confiança. A segunda parte do versículo 5 e o versículo 6. Agora vem uma coisa bonita aqui. O ponto 5, a compaixão. No versículo 7. A bênção que Deus tinha dado a Pedro não era bênção só para Pedro. Os demais barcos, os demais homens tiveram o mesmo fracasso que Pedro tivera. E quando ele teve a bênção, ele chamou os outros homens para ser abençoado tanto quanto ele foi. E houve compaixão. Trouxe o barco, encheu os barcos, e diz o texto que quase afundaram. Este é a relação que nós temos para com os próximos. Nós recebemos a bênção da salvação e nós temos a incumbência de compartilhar com o outro. A bênção da salvação não é só nossa. Vinícius, o texto não está falando de salvação, o texto está falando de pescaria. Sim, claro, está aqui.
mas fala de salvação também. Olha só agora como que as coisas começam a transformar. Versículo 8. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Culturalmente falando, era impossível um judeu se ajoelhar para outro homem. Isso era inadmissível. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles preferiram morrer, ser condenados, serem lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, do que prostrar-se aos pés do imperador. A nação inteira curvada e 3 sujeitos em pé, porque se negaram a se fazer. Judeu não se prostra para outro. E aqui ele não estava simplesmente se prostrando à presença de um homem, mas estava prostrando-se na presença de Deus, do qual ele reconhece o seu próprio pecado. Não é que ele reconhece inabilidade de pesca. Ele reconhece a sua própria condição em relação a Deus. Afasta de mim, que sou pecador. É a maior e mais profunda de todas as consciências que nós podemos ter. Que nós somos pecadores. O mesmo Lucas, ele registra no capítulo 11 que havia um fariseu que orava de si para si. Falava: ó Senhor, não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, isso e aquilo, tal coisa. Eu devolvo meus dízimos e tal coisa. Ele se engrandece, fica daquela altura, no meio da praça, e todo mundo achando aquele homem maravilhoso, porque ele o era, aos seus próprios olhos. E muito menos como essa desgraça desse publicano. O texto diz que o publicano não ousava nem levantar a cabeça e batia em seu próprio peito, dizendo: ó Senhor, sê propício de mim, pecador. Uma oração desse tamanho e completa. Uma oração desse tamanho e completamente perfeita, reconhecendo o seu próprio estado para com Deus. Se você pegar o título do seu texto, está escrito A Pesca Maravilhosa. De fato é. Mas o grande milagre não é só a pesca. É sim o pecador reconhecer seu estado. Que ele é pecador. Lembra da cruz? Da aula bíblica? Agora há pouco? Que ele era pecador. Que ele era culpado. Que estava morto. Que era escravo. Estava sujo. Inimigo de Deus. Embaixo da ira. Que em Cristo, aquele que pode transformar a sua vida, ele encontra tudo que ele não pode ter nele mesmo e nem mesmo na religião. E em Jesus, ele é perdoado, ele é inocente, ele é vivificado, completamente livre, santificado, amigo de Deus e chamado de amado. O grande milagre aqui não são barcos vazios. O grande milagre é um pecador se arrepender. O grande milagre não está nos peixes. O milagre está em Pedro. O milagre não está em atrair peixes. O milagre foi atrair homem pecador ao arrependimento. Nessa história, o peixe era outro. O peixe era outro. Pedro foi pescado pela graça. Pedro foi pescado pela graça. Ao ponto de ele reconhecer seu próprio estado e dizer: afaste de mim,
Pois à vista de todos, quem está anotando o ponto 6 agora, sua conversão, versículo 9 diz, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, e de todos seus companheiros. E vai listar quem são. Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E eles estavam atônitos com o que aconteceu. E vamos para o último passo. Completamente atônitos. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. Mudou completamente, o convocando, o comissionando a fazer e pescar outro tipo de peixe. O peixe também agora é outro. Não é mais o peixe que nada, mas o peixe que peca. O peixe que deve ser arrependido. O peixe que deve ser inocentado. O peixe que deve ser vivificado. O peixe que deve ser transformado. Doravante, a partir de hoje, você será chamado de pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aquilo que eles passaram a noite toda procurando, não havia mais valor. Puxaram o barco, deixaram na praia, quem quiser que pegue. Quer o barco? Pega o barco. Quer a rede? Pega a rede. Quer o peixe? Leva para sua casa. Largaram tudo e o seguiram. Largaram tudo e foram pescar homens. Largaram tudo e foram proclamar a palavra. Largaram tudo e foram mudar a história da humanidade. Largaram tudo e tem seus nomes lembrados. Largaram tudo e nós sabemos quem é Pedro, quem é Tiago, quem é João, quem é outros apóstolos. Largaram tudo, dos quais várias nações do mundo vivem e servem aquele eles vieram proclamar. Largaram tudo. Nos incumbe de fazer o mesmo. Largaram tudo e nos chamam para largar tudo. Largaram tudo e, mais importante, que sejamos também pescadores de homem. Para anunciar o quê? O Cristo que nasceu, viveu, morreu, derramou seu sangue, moeu seu corpo, ressuscitou ao terceiro dia para dar vida a quem estava morto. E glórias aos céus, pelos séculos dos séculos e séculos. Amém. Heve, por favor. Vamos orar? Deus Santo, que nós tenhamos a mesma coisa, Pai. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados do mal para o bem. Fomos chamados da rebeldia para a reconciliação. Para sermos também ministros da reconciliação. Homens, mulheres de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os sotaques, para proclamar a mesma mensagem. E o Filho de Deus se fez homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. Para todos sempre oramos e